É isso aí. Produção, zera aqui esse cronômetro, por favor. O cronômetro está rodando. O último, o tempo vai ser quanto? Eita aí. Hã? O horário certinho, né? Bora. 40 minutos só. Vai ser... Produção, menos 10, isso. Menos 10, 40, certinho. Olha, nunca foi tão bom falar de academia tendo um parceiro como a Fit For aqui, né? Então você que está procurando soluções para a academia no seu condomínio, vai conhecer a Fit For, nosso parceiro que tem feito a diferença. E olha, de todos os lugares do Nordeste, o cearense é quem mais gosta de academia, viu? As maiores redes de academia do Brasil estão aqui. Inclusive redes que não tem nenhum outro estado do Nordeste tem aqui. Então, parabéns para o cearense que está cuidando da saúde, está procurando levar para o seu condomínio a melhor solução, levar os profissionais, movimenta toda a cadeia, né? Então é muito bom, num evento nesse nível, ter um parceiro como vocês, da Fit For, que estão aqui trazendo o melhor em academias, uma marca a nível nacional, nos prestigiando aqui e fazendo o melhor para o mercado condominial. Gratidão, viu? Time da Fit For aí, prepararam um stand lindo, se prepararam bem, estão fazendo entregas maravilhosas, ativações, todo o time da Fit For aí com seus equipamentos preparados para os condomínios de vocês. Gratidão. Para fechar o nosso momento de conteúdo, porque daqui a pouquinho nós vamos sextar, e a turma da Sandrinha já está lá montando, ó. Cadê o pessoal da estrutura? Já está lá montando. Nosso rap vai ser lá no stand do Papo Condominial. Esse stand central que está todo em formato de octógono. Todo de LED. Então a turma de Sandrinha já chegou, já está montando. E acabando aqui, né, Cacá? Vamos apertar o play, né? Tem quantos litros de chopp aí, Cacá? 320 litros de chopp entre todos os parceiros. Gente, tem só 320 litros de chopp. Eu quero encontrar amigos para me ajudar nesta difícil missão de beber 320 litros de chopp, tá bom? Mas vamos concluir a nossa parte de conteúdos com outro assunto extremamente relevante. Eu quero te dizer que se você ainda não tem um condômino, quer adquirir um carro elétrico, certamente nos próximos 365 dias ele vai adquirir. Certamente você vai receber visitante, vai receber inquilino, vai receber pergunta quanto a isso. E esse assunto também é um dos assuntos mais importantes do momento. Falando em veículos elétricos, para a gente é uma honra ter o maior fabricante do mundo. Se carro elétrico hoje, no Brasil e em especial no estado do Ceará, é graças a marcas como a BYD. Eu quero pedir também uma salva de palmas ao time da BYD, que deslocou a sua equipe. Vamos pedir uma salva de palmas para a BYD nesse momento. Trouxe a sua equipe, trouxe 3 veículos aqui, o Song Pro, o Song Plus, né, esse daí, o Mini, né? O Mini também trouxe aqui para o evento. Vocês podem entrar, test drive vocês vão fazer lá na concessionária. Aqui não dá para fazer não, viu, gente? Mas vocês podem entrar, podem sentir como é que é a experiência. Conversem com donos de veículos, donos de BYD. Ó, o Kaká tem o BYD dele. Conversa com outros donos que estão aqui também, que eu tenho certeza que os testemunhos são os melhores. Então, qual o tema? Carros elétricos e sustentabilidade nos condomínios. Vamos falar um pouco de infraestrutura necessária, legislação e tendências do futuro. Eu quero convidar o nosso presidente da Assocíndicos Ceará, Saulo Venâncio. À vontade, qualquer um. Estela tá aí. Estela, a doutora tá aí. Representando o Instituto Nacional do Direito Condominial, indique a doutora Estela Alves. Seja bem-vinda, doutora Estela.
representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, o capitão Bent Miller. Convido também, representando a empresa DCC Energy, Lucas. Passo a palavra para o Saulo, que vai mediar este painel. Olá pessoal, boa noite. Boa noite não, boa tarde já. Bom, como o Daniel bem colocou, meu nome é Saulo Venâncio, sou síndico profissional, presidente da Associíndicos. Para mim é um prazer, obrigado Daniel pelo convite. Obrigado Carlos Campos, está por aí, deve estar rodando. Tá. E a gente vai estar tratando hoje sobre um tema super relevante, que por mais que já tenham sido muito debatido, tem sempre algo novo a acrescentar, né? E esse algo novo a acrescentar, a gente deve estar traçando aqui, falando aqui com os nossos debatedores, sobre a NT 48, que é a norma do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que lançou recentemente, né, com algumas diretrizes, e aí, esse bate-papo inicial, eu acho que a gente poderia até iniciar, falando um pouquinho da NT 48. Né, e aí eu queria iniciar esse debate, junto com o capitão, para que ele possa falar um pouquinho do que é que traz a norma e quais as implicações delas para os condomínios. E aí depois a gente pode falar um pouquinho dos aspectos jurídicos e dos aspectos práticos dessas instalações que serão necessárias, dessas adequações que serão necessárias, né, com o representante da DCC Energy. Tá bom? Por favor. Pronto, boa tarde a todos, né? Sou o capitão Bent Miller do Corpo de Bombeiros, trabalho atualmente no setor de engenharia, né, a qual eu sou responsável por uma das células, que é a célula de investigação de incêndio e pesquisa científica. E essa norma, a gente vem falando dela desde o ano passado, desde o último encontro, né, que naquele período a gente estava em construção da norma, questão de pesquisa, viagens, as quais participamos, fomos a São Paulo, fizemos treinamento, conversas, debates, enfim, entre todos os corpos de bombeiros, que é a Liga BOM, que é a Liga de Corpos de Bombeiros de todo o Brasil, até que chegou-se numa diretriz, né? Essa diretriz foi que balizou todas as normas de todos os corpos de bombeiros, serve como base, inclusive para a nossa, que nós conseguimos editar rapidamente e começo desse ano nós lançamos, né? Na verdade lançamos até antes, mas efetivamente sendo cobrado no começo desse ano. Só para a gente aqui ter esse panorama, para saber que a norma não foi inventada só da nossa cabeça, né? Veio de estudos já realizados, é um trabalho a longo tempo, já vinha sendo realizado. E falando especificamente da norma, nós temos realmente alguns impactos que vão trazer relacionados às edificações. Primeiramente, eu queria pontuar que essa norma ela tem um prazo, né, de aplicação, então as adequações das edificações devem ser feitas durante esse período, né, de prazo que a norma dá. Até mesmo porque, por conta dessas modificações que as edificações vão sofrer, as pessoas precisam se preparar, né, tanto financeiramente como estruturalmente, né? E a gente deu esse prazo justamente para isso. Esse prazo é de quanto, Coronel? A norma ela traz um prazo de 6 anos de adequação das edificações. Então, depois de 6 anos, efetivamente, vamos reprovar as edificações que não estejam conforme essa norma. Ou seja, ela conta a partir da publicação... Conta a partir da publicação da norma. Agora, um ponto a destacar, né? Apesar desses 6 anos que a gente tem de adequação das edificações, que eu vou falar um pouco aqui quais são essas adequações, existe um ponto que a gente já cobra de imediato, que é relacionado a quem instala e a questão da viabilidade da instalação. Então, atualmente, a gente tem um parecer técnico, que foi antes da norma, que a gente solicita que qualquer instalação que seja feita na edificação, né, de um ponto de carregamento, ele precise de um profissional responsável por trás, e a gente cobra isso através de um documento de responsabilidade técnica, né, seja o RT, RRT, o TRT, enfim. Então, esse é um documento da responsabilidade, e a gente também cobra um laudo de viabilidade, que é para demonstrar que aquela edificação ela tem condições de receber
né, aqueles pontos de recarga, ou então o ponto de recarga. É o que o pessoal, às vezes, tem muita dúvida. O pessoal chega para mim, olha, o meu vizinho aqui está querendo instalar um ponto de carregamento, ou já instalou, e eu não sei aqui porque eu estou com medo, traz um perigo para mim, eu já ouvi falar, mas a pessoa tem que saber que para que ela consiga instalar aquele ponto de carregamento, precisa de um acordo, né, juntamente ali com o condomínio, com o síndico, principalmente, que é o responsável, porque esse síndico ele tem que ter essa documentação para ser apresentada para o Corpo de Bombeiro no momento que o bombeiro for fazer a fiscalização. Então, esses dois documentos já são necessários, né, como eu falei, o documento de responsabilidade técnica da instalação e o laudo de viabilidade. Esse laudo de viabilidade, bora falar um pouquinho desse laudo de viabilidade. Esse laudo de viabilidade, ele é produzido pelo condomínio. O condomínio vai fazer um estudo de carga do centro de medição, né? E aí o Lucas depois pode falar um pouquinho também sobre isso daí, fica à vontade. E desse documento ele vai dizer quantos carregadores elétricos, se o condomínio está apto ou não para ter instalações elétricas. Exatamente. E isso é muito importante, né, doutora Estela? Porque acaba passando também por uma questão jurídica. Jurídica como, Saulo? A Assembleia do Condomínio. Eu gostaria, vou dar uma interrupção aqui estratégica na palavra do capitão, passando pela doutora Estela para ela falar desse ponto, que eu acho que é um ponto sensível, que muitos síndicos às vezes se atrapalham. Não, eu quero autorizar. Não, tudo bem, eu sou o síndico, eu quero autorizar. Mas ele não se preocupa em socializar esse problema dentro da Assembleia. Fala um pouquinho para a gente. Pronto, agora todos me escutam. Boa noite. Perdão, boa tarde ainda, né? Sobre essa questão aqui que o Saulo levantou, Tenente, é o que a gente acompanha hoje nos nossos condomínios, né, aqueles clientes que a gente assessora. E aí, Saulo, o que eu vejo muito é nem a pessoa autorizando, mas é negando de pronto, né? Já entende-se muitos condomínios, não, veio um pedido para instalar uma tomada de carga elétrica, a gente já nega. Por quê? Não se tem, né, não se sabe sobre a viabilidade de fato, e o que sempre recomendamos é que o condomínio esteja capacitado, né, que ele tenha a informação técnica para que ele ou recuse ou que ele autorize. Então, qual é o ponto que eu vejo aqui que é muito importante termos a norma técnica e termos um direcionamento da norma técnica? Porque hoje nós temos uma base, né, algo técnico de fato para fundamentar, e é o que a gente sempre recomenda: não negue de pronto ou não autorize de pronto, né? Leve para a Assembleia, sinalize que é algo que hoje já é necessário, né, que os condomínios se preparem para esse tipo de realidade, caminhem para a Assembleia no sentido de que precisamos contratar um profissional para que nos dê segurança, seja para negar, seja para autorizar. Se o condomínio não tem a possibilidade, né, de forma técnica, né, estrutural, de ter aquela instalação, é importante que a gente tenha o fundamento para tal. Então, só realmente recusar ou autorizar com essa base técnica. Então, a importância hoje, né, sempre quando tem visitas hoje do Corpo de Bombeiro nos nossos condomínios, eles sempre sinalizam, vão exatamente nos pontos de carregamento elétrico, né? E sempre é o que a gente escuta: não, é como instalar um ar-condicionado, é como ter um secador. E a gente sabe que não funciona nesse sentido, né? Hoje, com o aumento de casos, antes quando eu estava vindo para cá, né, eu fiz uma breve pesquisa, eu vi que tem um aumento já de 111%, e aqui o nosso amigo vai poder sinalizar 111% de vendas de carros elétricos. Então, a instalação irregular é um prejuízo para todos. Então, a recomendação é que se levem à Assembleia, dê o conhecimento que é algo que vai precisar ser, caso seja requerido, né, vai ter que passar pela Assembleia, mas é importante que o condomínio se prepare tecnicamente, estruturalmente, para receber esse tipo de instalação. Pegando um pouquinho esse gancho, e aí passando a bola para o Lucas. Lucas, a gente se depara muito num mercado em que os pseudos profissionais se julgam capazes de fazer esse tipo de instalação. E aí era como o capitão colocou, precisa de uma RT. Mas a RT feita por um engenheiro eletricista, muitas vezes é de um profissional que não tem a prática para poder fazer essas instalações. Às vezes eles nem sequer olham direito as normas das NBRs que precisam ser respeitadas, né? O disjuntor, a bitola do cabo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte prática para a gente, né? Dando um direcionamento para os síndicos, que não é qualquer instalação que pode ser feita dentro do condomínio, mas ela precisa, acima de tudo, ter segurança naquilo que ele precisa ser feito. Perfeito. Pessoal, boa tarde, me chamo Lucas, sou engenheiro eletricista e sou o representante aqui da DCC, tá? E assim, pontos bastante recorrentes, a gente como empresa presta consultoria e faz
os estudos de cargas, a gente está apresentando o estudo durante a assembleia, faz esse auxílio ali para o condomínio e é ponto recorrente. Sempre solicitam isso. O pessoal não entende, não, quero instalar. Independente de qualquer situação, não. Eu já vi que ali na lei do município, o condomínio não pode mais me barrar. Eu quero. De qualquer jeito eu quero. Normalmente o síndico vem, olha... Já chegou a regulamentação da lei e fala, não, eu posso. Eu posso. Já chega cheio de autoridade. Então, normalmente é isso. A gente coloca equipamento, faz análise, faz o estudo, apresenta ali viabilidade, o que tem de potência disponível no centro de medição. E ao final do estudo, a gente faz essa apresentação mencionando ali as quantidades e as soluções. Que hoje o que os condomínios mais encontram dificuldade é a eficiência energética. Já não tem ali tanta capacidade, tanta carga disponível para a instalação de carregadores. Tá? Então, como foi mencionado, são todos os engenheiros eletricistas ali da área que mexem com isso. Entende, né? Óbvio, é a nossa área de atuação. Mas nem todos são especialistas. Alguns são solar e por aí vai, né? Então, cabe, né, ao profissional, aos colegas de profissão, entenderem mais do mercado. E para a NBS 54, 17019, 5410 e por aí vai. Tá? A própria NT 48 também tem esse auxílio. Ela traz ali os componentes mínimos necessários, né? Inclusive com hoje já o botão de acionamento de emergência também, que é solicitado. Eu quero, já que o capitão aí, fale um pouquinho para quais são as novidades que essa norma traz, da NT 48, né, e que vão impactar na vida aí do síndico, na vida do condomínio. Certo. Continuando aqui o que a gente estava conversando sobre a questão das exigências, né, do Corpo de Bombeiros. Então, antes mesmo da norma ser publicada, a gente teve esse cuidado do parecer com a viabilidade e com o profissional, justamente para a gente trazer um pouco de segurança, né, em relação à instalação, para a gente ter ali minimamente alguém que saiba o que está fazendo, né, supostamente, vamos assim dizer, daquela instalação, daquele ponto de carregamento. Então, isso aí eu fico repetindo porque é uma coisa que realmente é necessária hoje, que é essa viabilidade técnica e a ART do responsável, claro, de acordo com as normas técnicas, né, de acordo com todos os parâmetros de cuidado, que existe já uma norma relacionada a isso. Agora, relacionada à norma NT48, ela vai além, né, porque a NT48 ela traz medidas de proteção relacionadas à edificação. A gente sabe que toda edificação ela precisa, né, das suas proteções contra incêndio, e qualquer risco que se traz para dentro de um local, para uma área, uma edificação que seja, a gente precisa ter as medidas de proteção relacionadas a isso, para proteger as pessoas que ali convivem ou então que moram ali, enfim. Então, a NT48 vem trazendo isso. Ela até extrapola um pouco a questão também das medidas de proteção só de incêndio, porque ela também traz medidas de proteções elétricas, né? Então, ela vem trazendo ali algumas questões de IDR, né? Que é para ter a proteção ali de uma fuga. Ele vem trazendo a questão do próprio aterramento, né? Aterramento próprio para a questão do circuito que vai fazer ali a alimentação. Então, traz coisas específicas relacionadas a esse sistema de alimentação. Outra coisa que a norma traz também relacionada a essa proteção elétrica é quanto ao sistema de alarme, por exemplo, que ele deve ser interligado ao sistema elétrico. Caso ocorra algum tipo de problema, ele já automaticamente ali vai ser acionado. Assim como também um colega falou, uma outra questão é a botoeira de emergência. A gente vai ter em cada vaga uma botoeira de desligamento rápido ali do veículo, assim como também no quadro geral a gente vai ter uma chave de desligamento geral. Então, quando você observa a norma, você vê que existem muitos aspectos de proteção também relacionadas a essa parte elétrica, apesar de a gente saber que a tecnologia de um carregamento já tem embarcado nela, né, essa questão da inteligência, do carregamento inteligente, esses cortes inteligentes que vai fazer, mas até puxando isso, é importante ressaltar que a nossa norma traz, inclusive, uma vedação relacionada aos tipos de tomada de carregamento. Então, a norma já vem fazendo e a gente vem orientando isso aí, que é muito perigoso você fazer um carregamento de um veículo elétrico através de uma tomada que a gente chama NBR, a tomada comum. A tomada comum mesmo que você faz ali aquela instalação. Então, precisa ter o carregamento inteligente que eu venho falando. Então, a norma traz o carregamento ou modo 3 ou modo 4, que é o totem, aquele 4, mais naqueles casos de carregamento mais específicos, né, que não é o mais usual, mas o mais usual é o wallbox, aquele
aquela caixa inteligente que faz o carregamento do veículo. Então, ela traz esse aspecto também de proteção, é um exemplo, né? E também as questões de proteções relacionadas ao incêndio, propriamente dito. Então, todo local de estacionamento agora, a gente vai ter essa previsão dos chuveiros automáticos, né? A gente vai precisar, porque dentro das pesquisas que nós realizamos, existia-se até um mito, né, dizendo que o veículo elétrico ele não apagava o incêndio do veículo elétrico, né? Mas durante os testes que nós realizamos, inclusive nessas viagens que participamos, viu-se que ele se apaga sim, contanto que se chegue rapidamente, né, se atenda rapidamente àquele incêndio. Ele tem que ser controlado no início. E por conta disso, que ele tem que ser controlado no início, a gente tem que ter medidas de proteções para fazer isso. E quais são as mais efetivas que nós possuímos hoje? É o sistema de detecção, para detectar rapidamente, e o de sprinkler, que é a primeira resposta ali quando aconteceu o incêndio. Então, todos esses aspectos que a norma traz é visando esses testes, esses estudos que nós realizamos, né? Eu tenho até uma dúvida, Saulo, só perguntar, porque a gente sempre vê, enfim, vídeo na internet. E eu ia realmente perguntar sobre a efetividade do sprinkler. Então, realmente funciona, porque a gente vê tanta coisa e acho que não funciona, mas ele é efetivo, Quando né? participamos de um teste realizado em São Paulo, que lá eles têm um simulador de garagem lá, né, que eles construíram. Inclusive, é o primeiro da América Latina, se eu não me engano, relacionado a isso. Simulação de um ambiente de garagem laboratorial. E eles fizeram esse teste, colocaram veículos um do lado do outro e viram o incêndio, né, fazendo ali eles fazendo o que a gente chama de estresse, o estresse da bateria. Então, eles cometeram o estresse da bateria através de um estresse mecânico, furando ou batendo, até que se iniciou o incêndio, e a partir daí viram a reação como seria, né? E aí o detector conseguiu detectar rapidamente e o chuveiro, né, o automático, o sprinkler, conseguiu acionar automaticamente rápido também. E isso aí fez com que o incêndio se contesse. Então, ele ficou contido ali só naquela região, não chegou nem a tocar fogo nos outros veículos vizinhos. E ficou só, talvez, chamuscada ali na porta. E aí, rapidamente, que foi o tempo que o bombeiro chegou para poder controlar mais ainda o incêndio. Então, alguns aspectos que, ano passado, a gente vinha até comentando, falando, a norma, a diretriz antiga vinha trazendo que as vagas tinham que ter 5 metros de distância, tinha que ter parede entre as vagas, e isso aí caiu por terra, justamente por conta dos testes que foram realizados e viu-se que não se... Ou seja, isso não precisa. A norma, a NT48 não traz isso. Não traz isso. Isso é bom ficar claro para a cabeça de muita gente, porque a gente escuta muita coisa. Uma das coisas que a gente também escuta muito é a questão do extintor de incêndio, que teria que ser um extintor de incêndio específico, especial para aquilo. Afinal, isso é verdade? É mito? Mentira? Não, a norma não traz nenhum extintor de incêndio específico, apesar de no mercado a gente saber que alguns comércios, né, já fazem essa divulgação, que existe um extintor específico, né, de qualidade para apagar o incêndio na bateria de lítio. Isso aí também é mais marketing, porque pelos estudos feitos até hoje se viu que o material mais efetivo que se tem para apagar esse tipo de incidente é com um composto químico que é chamado vermiculita. E, normalmente, no mercado você não faz o extintor com a base de vermiculita. E, se você for fazer, ele vai sair muito caro. É um extintor bem caro. E não está no mercado isso. Então, é mais marketing. A melhor forma que você tem para apagar um incêndio nessa situação é a água mesmo e você combatendo de forma rápida. E eu posso combater esse incêndio através de um extintor, um ABC normal? Aí é mais uma coisa que eu vou deixar aqui o alerta, né? Esse incêndio específico em baterias de lítio é um incêndio diferente. Ele é diferente porque o produto, né, da queima da bateria de lítio é um produto altamente tóxico e emite vários gases prejudiciais à nossa saúde. Então, caso alguém presencie ou ocorra um incêndio num veículo que tem bateria de lítio, o mais indicado que o Corpo de Bombeiro fala é que se afaste daquele local. Se afaste daquele local e chame a ajuda necessária, se você conseguir até desligar o disjuntor, tranquilo isso aí, mas nós não recomendamos que a pessoa faça esse tipo de combate, porque ele é muito perigoso. E alguns combates, inclusive, de alguns incêndios em veículos elétricos, dependendo da tecnologia da bateria, você não consegue nem ver a chama, é mais só a fumaça mesmo, né, o produto. E ali você não vai saber nem onde jogar, por exemplo, o extintor, onde você vai jogar o produto. Então é altamente não recomendado que as pessoas façam isso. O mais recomendado é que elas se afastem, avisem, chamem o Corpo de Bombeiro, e por isso que a gente está prevendo essas medidas de proteção automáticas para que traga essa proteção e a pessoa não precisar se aproximar, alguma coisa do tipo. Até mesmo o botão de acionamento geral, né?
Sim. que tem que ficar próximos às saídas, né? Acho O que mais indicado é que as pessoas saiam. E é por isso que aí eu trago um outro aspecto da norma, é porque é muita informação. É porque Não, segura aí, porque agora dessas é muita informações... informação. Eu vou esquecer esse microfone aqui que ele não está gostando de mim, não. Mas dessas duas informações, tem duas coisas que eu queria perguntar para a doutora Estela. Primeiro, foi o que o Lucas e o capitão falaram, que é a questão de um acionador para o que fica próximo do carro, que ele tem no wallbox ali, e um outro acionador que seja no centro de medição. E aí algumas perguntas podem surgir, como por exemplo, afinal, a responsabilidade pela instalação desse acionador no centro de medição vai ser do condomínio ou vai ser do morador? E a instalação dentro da vaga de garagem dele próximo ao box vai ser do condomínio ou vai ser do morador? São perguntas capciosas aí que eu vou passar para a doutora Estela. Perfeito, Saulo. Sobre a questão da responsabilidade, né, quando eu falo sobre estrutura comum, é sempre importante manifestar que é sim uma responsabilidade do condomínio. Hoje o que a gente vê é que pessoas, né, que não querem esse tipo de instalação falam, não, a gente não deve pagar por isso. Mas entendam que é uma questão de segurança. Hoje a instalação de carros elétricos, né, e aí falando de Fortaleza, que existe uma legislação específica que já permite outros municípios não, mas Fortaleza já existe uma legislação específica que prevê a instalação, né, eu achava um pouco ampla demais e acho que com a norma técnica veio exatamente trazer essa segurança, né, melhor especificar, então que o condomínio esteja preparado para essas instalações, isso vai acontecer, isso é o fato. Né, claro, se tiver a possibilidade técnica, né, de instalação, vai ter, né, seja de forma judicial, como o pessoal já vem entrando, ou então de condomínio regulamentar. Então, o que esses botões de comando, a meu ver, nessas instalações de comando, para acessar qualquer tipo de sinistro, né, incêndio, cabe ao condomínio e, na sua vaga, ao proprietário da vaga, ao condômino, aquele que queira instalar, também deve se adequar à norma, né? Também deve se ater esses pontos técnicos, mas o condomínio também deve estar à frente. Né? Papel do condomínio zelar pelas áreas comuns, né? Melhor regulamentar, estudo de viabilidade já deve ser feito pelo condomínio, então é importante que o condomínio esteja preparado, né? Que o condomínio traga para si também esse cuidado para que isso não afete outros condôminos, né? Que não tenham ali suas vagas elétricas, mas querem ter a segurança de residir no condomínio seguro. Lucas, um ponto importante que a gente está surgindo agora é que a NT ela teve um marco zero de início. E as próximas construções de edifícios, elas já vêm que estar respeitando essa norma, não é isso, capitão? Elas já vêm respeitando isso daí. Já tem que a nossa norma, ela traz esse tempo de adaptação de 6 anos, né? Então, essas edificações novas que vão sendo construídas, a gente assume assim, nova para a norma, né? Que estão sendo construídas ou, enfim, sendo adequadas após a edição da norma. Essas edificações novas, elas vão ter exigências mais rígidas. Então, por exemplo, é o controle de fumaça. O controle de fumaça não é tão fácil fazer numa edificação existente. Então, a pessoa que vai fazer o projeto da edificação, que esteja edificando, né, ela já deve ter conhecimento da norma e já prevê essas medidas de proteção no momento da construção para depois não ter um problema maior. Porque, em tese, ela vai estar resguardada pelos 6 anos, mas depois de passar esse prazo, talvez ela nem consiga fazer a adequação. Então, vai trazer um problema muito grande para ela. Então, em tese, assim, essas edificações novas já devem estar se adequando à normativa. Entendeu? Pois é. E aí Inclusive, entra uma a parte previsão muito energética prática, também, né? E aí, Lucas, entra uma parte muito prática disso daí, que é a questão dessas instalações já respeitando a nova norma. Assim, houve um questionamento muito grande, né, sobre a segurança de um carro elétrico dentro de um espaço confinado, né, que é o subsolo das garagens. E aí, realmente, existem pessoas que têm um posicionamento a favor, outras pessoas com um posicionamento contrário. Mas eu acredito que isso também prejudicou muito a gente desmistificar a questão da insegurança, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as partes principais que você enxerga de pontos de segurança dentro de uma instalação que aquele síndico precisa estar ciente na hora que ele vai visualmente verificar lá em loco, quando já está instalado aquele carregador? Eu sempre uso palavras do próprio capitão, que houve ali a apresentação da NT48, que o foco do Corpo de Bombeiro com a norma não era o veículo, era a instalação. Né, que tem que ter ali, o primordial, uma empresa especialista
na operação, né, na execução de uma instalação dessa. Por quê? É o principal foco de um sinistro. É uma instalação mal executada que pode acarretar em um problema maior. Já comprovado aí que os carros têm uma eficiência, têm como é que eu posso falar? Tem ali uma qualidade retificada, né? Então tem um risco baixo, o carro em si. Então é sempre acompanhar, receber ali a documentação previamente e entender ali os requisitos mínimos de uma instalação. Um disjuntor, DR, DPS. É claro, fica complicado para o síndico... Explica para o síndico que está aqui escutando a gente qual a diferença de um DR para um DPS, porque isso daí fica para deixar bem claro. É um pouco complicado, mas vamos lá. O disjuntor, a gente já está mais acostumado, né? É um equipamento ali que vai proteger contra um aquecimento no cabo ou um curto, né? Que ele tem a função termomagnética. O DR, ele já protege mais o ser humano, tá? E aí fica a observação do DR tipo A, que ele vai conseguir pegar cargas de pulsante, né, carga de CC, e até mesmo o AC, que é o que o carro funciona, né? Então, ele tem a conversão da corrente AC para DC. Então, tem que ter o DR. Caso haja uma fugazinha de corrente ali, 30 mA, já vai desacionar o sistema. Então, você vai sentir ali uma fisgadinha, no máximo, se ocorrer, tá? E o DPS já é contra surto, é um dispositivo de proteção contra surto. Então, se houver ali um surto na rede de energia, seja ela por um distúrbio da rede, ou se for um raio que caiu na região, houve ali uma absorção, a ideia é que esse material ele se sacrifique pelo equipamento. Então, cada um no seu ponto. E aí vem também, como a gente estava comentando, já o botão de acionamento de emergência, né, que entra também como um componente de segurança. Que aí você identifica ele visualmente, ali uma situação, um sinistro, algo, e adiciona o botão, desliga ali apenas a estação de recarga. E tem o de uso geral que, se você estiver distante da vaga, conseguir visualizar, você vai para uma área de saída de emergência ou próximo à guarita, onde esteja instalado o botão, você consegue desacionar todas as estações do condomínio. Perfeito, ficou muito esclarecido. Eu queria levar um ponto que o capitão colocou, que é a questão do carregador portátil. O carregador portátil, ele, pela NT48, ele ficou sendo proibido, não é isso? Explica aí, capitão, Lucas, o que seria esse carregador portátil, porque ele também foi, no início das instalações elétricas, muitos condôminos chegavam e falavam, não, mas não tem perigo não, porque ele só precisa de uma tomada. Só aquela tomadazinha eu vou ligar ali. E qual foi o entendimento do ponto de vista do Corpo de Bombeiros para proibir a questão do carregador portátil? Isso é importante. É justamente por esse fato, né, de você conseguir ligar ele numa tomada comum NBR. E até a própria ABVE, que é a Associação Brasileira, né, ela condena esse tipo de utilização. Ele é para uma emergência. Caso você não tenha mais outro modo de utilizar, você esteja em algum momento assim que realmente precise, você utiliza ali só por alguns instantes, só para ter esse backup. Mas ele, para uso mesmo, dentro da sua edificação, de forma usual, de forma comum, o principal fonte de carregamento, ele é proibido. E aí, como a nossa norma traz essas proibições relacionadas à tomada NBR, você também não vai conseguir utilizar. Você vai utilizar através do wallbox, ou então, bem no caso desses carregamentos mais rápidos, que não são também os principais, mas a norma também permite, é o módulo 4, que é o totem, né? E aí, Lucas, o morador comprou, tem aquele carregador portátil e tal, a NT48 fala, não, é proibido. O que é que ele pode fazer para contornar essa situação? Bom, hoje não contorna. Por exemplo, a DCC hoje adotou como padrão, já não instala mais. Mesmo antes, a gente já tinha uma noção de consulta pública que iria vir a retirada dos modos de carregamento 1 e 2. Nós já estávamos ali migrando para essa adaptação, porque o posterior a isso seria adequar. Então, não faria sentido a gente continuar instalando para depois voltar corrigindo. Aí, no caso então, dele, a gente ele já tem que aboliu abandonar, ele abandona o carregador portátil dele e compra um wallbox para poder suprir a necessidade. E aí, o carregador portátil, ele tem que ficar para a funcionalidade de emergência mesmo. Tá em viagem e aí precisa dar uma carga num posto de gasolina, que hoje já tem muito esse tipo de estrutura. Eles montam uma tomada adequada, uma tomada de 20 amperes para que receba isso, com as proteções adequadas. E aí sim,
numa situação em que não seja de condomínio, não seja um edifício garagem, aí tem seu uso certificado. É até importante falar isso porque, como a gente na norma já trouxe essa proibição, né, do uso do 1 e o 2, aí eu estava conversando inclusive com ele, que é assim, a gente meio que já força as empresas, né, e aos responsáveis a instalarem da forma correta, e a pessoa, como ela precisa de um documento relacionado à empresa, e ela vai instalar da forma correta, se ela não for atrás de algum engenheiro eletricista de esquina, que a gente fala, né, alguém que não seja profissional. E aí ela vai conseguir instalar qualquer um, mas aí é o risco que ela vai estar assumindo e sabendo que está contra a norma, né. Agora, um ponto importante para falar, que apesar da gente saber que a bateria ela tem toda a tecnologia de proteção, né, e a gente ter essa preocupação relacionada às instalações, mas as medidas de proteção que foram previstas pela norma foram medidas de proteção previstas para áreas de estacionamento, não foi somente para áreas que contêm sistema de alimentação. Então, quem for ler a norma vai ver ali claramente que nós temos para as edificações novas, como eu falei, o marco lá da norma, né? Edificações novas precisam instalar as medidas de proteção para as áreas de estacionamento, independente de ter sistema de alimentação de veículo elétrico ou não, porque a gente sabe que naquele local, mesmo que não tenha um sistema de alimentação de veículo elétrico, pode ter um veículo elétrico naquele local. A pessoa carregar fora de casa e lá ter um veículo elétrico. E o veículo elétrico, a gente sabe que ele tem as suas peculiaridades também, assim como o veículo a combustão pode pegar fogo. E o incêndio do veículo elétrico é diferente, a questão é essa, é porque o incêndio da bateria de lítio hoje, com a tecnologia que nós temos, é diferente. E para conseguirmos combater de forma efetiva esse incêndio, precisamos dessas medidas que nem eu falei. Então, temos que prever essas medidas para a situação atual de risco que nós temos. Então, independente de aquela edificação possuir sistema de alimentação de veículo elétrico ou não, edificações novas, aí nós pedimos as medidas de proteção. Agora, naqueles casos de edificações já existentes, né, aquelas edificações anteriores à publicação da norma, aí não, realmente são só para aquelas áreas que possuem sistema de alimentação de veículos elétricos instalados. Perfeito. Eu queria dar um caso prático aqui, né, porque eu acho que um dos meus condomínios foi um dos primeiros, pioneiros nessa questão de instalação de carregador elétrico. E, para mim, foi um desafio muito grande. Eu me precavi primeiro com o projeto elétrico e com a RT. Acho que foi o passo 1. E depois que a coisa começou a andar de forma mais célere, a gente teve a preocupação de fazer o estudo de carga do condomínio. Mas, para mim, isso hoje ainda não é o suficiente, porque quando saiu a NT 48, houve também uma preocupação da minha parte em contratar uma empresa para fazer uma inspeção nas instalações que foram feitas. Por que isso, Saulo? Porque quando a gente está lá e o síndico não tem esse domínio técnico da coisa, né? Eu não sei se o cara colocou o disjuntor correto, que era para ter colocado, se a bitola do cabo era correta, se aonde ele instalou realmente é um local adequado, né? Então, assim, a partir daí, doutora Estela, com o documento técnico disso, eu me vi numa outra situação, em que dentro desse documento, algumas instalações que foram feitas, as mais antigas, não estavam de acordo com o que as NBRs, Lucas, falavam. E aí, eu passo a palavra para o jurídico. Quando senta no colo do síndico esse documento, o síndico, respaldado por isso, quais são as ações que ele pode fazer para poder forçar, né, digamos assim, forçar esse morador a fazer essas adequações? De fato, Saulo, hoje que a gente vê, né, são condomínios, não tem tantos, hoje eu vejo mais recusa nesse tipo de instalação, mas é importante a gente alertar daqueles que tiveram instalações e não estão adequadas. Hoje, o papel do condomínio é atuar diretamente nesses casos, né, seja de pronto, algo mais administrativo, numa tratativa mais amigável, visando a segurança. Sempre é importante pontuar que aqui visa-se a segurança coletiva. Uma vez que existe uma instalação irregular, né, é um risco para todos, né? Além de confronto com as normas técnicas, né, o condomínio ser penalizado, o condomínio deve atuar diretamente primeiro, pedindo a regularidade, né, de acordo com as normas técnicas, né, de acordo com o que é devidamente recomendável. A gente não conseguiu, né, nesse caminho, e aí de fato existe a recusa, né, a gente sabe como é condomínio, é de fato o condomínio ingressar judicialmente para que aquele tipo de instalação seja desfeito e o condomínio possa atuar
sempre visando o melhor coletivo, né, o bem coletivo. E, claro, tudo isso também, essa despesa deve ser do condômino, aquele que fez a instalação irregular. É muito importante pontuar, né, o condomínio deve exigir, né, claro, se não for ali no momento, ele desfizer aquela instalação, o condomínio intervir, mas é importante que sim, esse custeio não sejam daqueles, né, dos condôminos dentro do condomínio, mas daquele que fez a instalação irregular. Isso é um ponto importante também trazer. Doutora, é importante, né, porque por mais que a NT 48 dê o prazo de 6 anos, e quando a gente trata de segurança, a gente acaba levando que o síndico ele responde civil e criminalmente, isso é uma fala que todo mundo já repete bastante, mas o síndico zela pela segurança das áreas comuns. E os estacionamentos, por mais que sejam vagas privativas, elas estão dentro de um contexto de área comum, né? A estrutura toda foi concebida para isso. É muito importante também a gente ver a questão da padronização, né, Lucas? Quando a gente vê que o interesse dos moradores é muito maior em fazer isso, adequar a infraestrutura para receber é importante, porque aí a gente já está mexendo com aspectos arquitetônicos, visuais, uma empresa toda se responsabiliza em fazer toda a infraestrutura, é muito mais fácil para o corpo de bombeiros, quando for inspecionar, estar ali em loco, já ver visualmente que ali foi um projeto concebido para o todo, e não aquele velho, um puxa para um lado, o outro puxa para um outro. Então, padronizar é sempre o melhor caminho. Sim, sim, com certeza. A gente sempre recomenda também, não é algo obrigatório, mas é algo que auxilia bastante, principalmente sistemas de eletrocalhas, como você está falando. Acesso aos centros de medição, muitas vezes não existe, principalmente os prédios mais antigos, então precisa passar ali por um projeto em que seja feita uma passagem já de uso coletivo, então algo maior, e aí que tenha uma infraestrutura com eletrocalhas para dedicar toda aquela infraestrutura para carregadores elétricos, para manter eficiência, agrupamento e tal, por aí vai. E realmente esbarra muito na parte estética também. Você chega no condomínio e aí se depara com aquela quantidade enorme de eletroduto. Um eletroduto vermelho, um preto, um azul, um branco e por aí vai. E é situação fatídica. Você vai em condomínio e se encontra muito isso. Até chegar ao ponto em que síndico diz, vamos segurar aqui, vamos passar para o outro estágio, vamos fazer aqui uma estrutura, vamos padronizar, porque do jeito que está não vai dar certo. A gente vai chegando nesse debate final. Eu queria também passar a palavra para cada um de vocês, começando pelo capitão, depois do doutor Estela, Lucas, para suas considerações finais acerca do que a gente debateu aqui hoje, e se tem mais alguma coisa que acha interessante acrescentar nesse tempo. Eu acredito que consegui aqui falar sobre vários aspectos, né? Principalmente os mais importantes. O que eu posso deixar de alerta é que a pessoa busque um profissional, né? Uma empresa adequada para isso, responsável, para que você tenha mais segurança nesse aspecto de instalação dos veículos. E queria agradecer também aqui pelo espaço, em nome do Corpo de Bombeiros, em nome do Coronel Joel, que é o comandante do setor hoje de engenharia, o Coronel Wagner, o subcomandante, e o Coronel Barreto, que é o nosso comandante lá do Corpo de Bombeiro. E falar que a gente está sempre de portas abertas, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Fale Conosco, que nós temos também do nosso setor, ou então, se quiser fazer uma visita lá no quartel, pode ficar à vontade também, que vai ser bem recebido. Aqui a palavra final, né, o que eu falo, assim, primeiro eu agradeço muitas informações importantes aqui, de fato, a gente tem que difundir. Nós temos muitos síndicos hoje que hoje vejo que sofrem pressão, tanto para autorizar a instalação como recusar a instalação, então é muito importante ter essa informação técnica, né, e sinalizo aqui para todos aqueles que são síndicos, né, que ou são condôminos, também estão aqui hoje para tomar esse conhecimento, saibam que hoje carros elétricos, além de comunidade, hoje é um direito, né, as pessoas podem instalar como sinalizado. Hoje, o município de Fortaleza, existe uma legislação própria que permite, mas, claro, como o condomínio planejem essas instalações, busquem o respaldo técnico, né? O síndico ele deve estar sempre amparado por um corpo técnico específico, né? Façam pesquisas. Eu até falava, vou levar você para minhas assembleias, tá, de carro elétrico, sobre os veículos elétricos, porque é importante trazer essa informação, porque hoje o que eu vejo isso é muito desconhecimento. Hoje existe realmente, não se sabe sobre a segurança. Todo mundo acha que pega fogo e não para mais de pegar fogo. É o que se tem. Então, o síndico
né, cada vez mais busquem informação, busquem apoio técnico, né, se reforcem de pessoas que consigam lhe auxiliar no dia a dia, né, sobre instalações e também, quando se fala em recebimento de documentação, que consigam atestar que são documentações legítimas e que tragam segurança para a sua administração, reforçando de novo os agradecimentos, né, muitas informações aqui importantes. Saulo também, obrigado pelas intervenções. Eu faço as suas palavras, né, porque o que a gente muito se vê em assembleias, alguns síndicos que a gente às vezes vai para lá, nem foi eu que fiz o estudo, e aí a gente vai auxiliar ele a entender o que foi feito ali. Então, cobrem as empresas que fizeram isso, solicitem que elas estejam presentes nas assembleias, que tirem as dúvidas dos condôminos, porque as empresas que estão no mercado hoje têm que, querendo ou não, fomentar isso. A gente se depara bastante com profissionais de outras áreas que vão lá com discurso de ódio, de que não dá, que é impossível, que o carro, depois que pega fogo, a temperatura do sol vai derreter o prédio e por aí vai. Então, contratou a empresa, solicite a ela que vá, faça a apresentação, tire dúvidas, traga a empresa para o teu lado. Se for o caso, eu tenho mais dificuldade com as normas técnicas, o que deve cobrar. Se for o caso, contrate essa empresa como uma forma de consultoria para cada instalação, verificar se está adequada e dar um aval, uma autorização ou não. A partir de agora pode instalar a sua instalação, a documentação passou, está tudo ok. Então, assim, essas são as orientações que a gente passa também, tá? Que é de suma importância. Bom, terminamos aqui o nosso bate-papo aqui, Daniel Lima, muito obrigado mais uma vez por esse carinho, Carlos Campos, todo mundo que está assistindo. Acho que a gente conseguiu fazer aqui excelentes explanações aqui sobre o tema. E eu espero que próximo ano a gente se encontre novamente aqui. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Oi. Obrigado, Saulo. Obrigado a todo o time que esteve aqui, fechando com chave de ouro. Nós vamos fazer a entrega de uns brindes especiais aqui do nosso evento para os nossos especialistas. Produto cearense para os cearenses. Ó. Vamos fazer a foto oficial, o nosso time está aqui. Faltou uma, faltou do Saulo, hein, Saulo? Atenção. Gi Campos, por favor, vem aqui, Gi. Gi Campos. Pessoal, por favor, a imagem da projeção do ano que vem aqui na tela, por favor. Estamos chegando ao final dos conteúdos. Ao final do painel de conteúdos, mas será o início do nosso rap. Mas antes nós temos alguns agradecimentos para fazer. Agradecer a todos vocês. Eu, em nome do Papo Condominial, eu vou falar uma coisa para vocês. Só um minuto. Tem. Você tem o crachá? Não. Eu vou passar, Papo Condominial, tem as fotos todas baixadas amanhã diretamente do site. Baixa todas. Papo Condominial CE. Entendeu? É só entrar nisso, baixa tudo. A transmissão a gente já fecha? Fecha. Não, vamos só acabar e ok. Fecha. Atenção. Quando acabar aqui, já fecha a transmissão. Tá bom, gente? O pessoal que está conosco ainda em casa, a gente quer agradecer a todos vocês. Sem dúvidas, é o evento que eu mais aguardo no ano para estar aqui com vocês. Vocês carregam, literalmente, com unhas e dentes, como dizemos aqui no bom português, né, Cacá? Você e a Gi carregam com unhas e dentes esse trabalho lindo que é. E, sem dúvidas, é o evento que eu mais aguardo no ano para estar aqui. Porque aqui eu sinto-me em casa. O cearense recebe a gente em casa. Aqui são vários amigos. Aqui é uma experiência que a gente vive, que certamente a gente está construindo somente momentos inesquecíveis para o mercado condominial. Obrigado você, obrigado Gi, por conduzir tão bem. E tem novidades, fechamento. Gi,
Você vai falar também, não vai, Gin? Eu quero Dá uma palavrinha. agradecer a Vai não, Gin. todos. Primeiramente, Eu só quero agradecer a Deus, a Deus em primeiro lugar. a Deus e a vocês e que a fizeram, todos que estão aqui. foram possível realizar este evento graças a vocês que apostaram no nosso sonho, que apostaram nos projetos, e dar os parabéns, porque vocês nem imaginam como é bonito estar aqui e olhar para os stands e ver cada stand mais lindo que o outro. Parabéns a vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todo o time que esteve E aqui agora, conosco. dia 20. Olha só, save the date, já temos a data para o ano que vem. Mas não vai ser mais aqui. Como é que vai ser? Será aqui, só que não neste pavilhão, ó. Olha aí onde é que a gente começou. A gente começou Olha aqui. que legal, isso aqui é um histórico, né? De Nosso como. histórico. Já ouviram falar naquele ditado? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então, olha, gente, tá aqui. Começamos neste espaço, Salão Jericoacoara, 1.500 metros quadrados. Aqui estamos. Hoje estamos aqui no Almofalá, 3.000 metros quadrados, e vamos dar mais um passo de mais 1.500, ó. E próximo ano vamos estar no Mundaú, 4.500 metros quadrados. Nós vamos fazer as costas todas do Ceará. É isso aí, muito obrigado e a todos. agora vamos nos divertir e sextou. A partir de agora, a qualquer momento, assim que a banda estiver pronta, já está autorizado, já está liberado aí todos os estandes que estão com chopes, bebidas alcoólicas. Fique à vontade para liberar, que oficialmente sextou, bebê. Vamos aproveitar.